Henrique é outro patamar, É outro patamar, João? o Djalma. Eu vou chegar lá também um dia. Um beijo pro fã do esporte também. Mas você também, Silas, também tá. A Eliane tá cuidando bem de mim. Dona Eliane tá cuidando bem de mim lá em Campinas, né? E parabéns ao Flamengo, né, João? Parabéns ao Dorival, parabéns ao Braz, a diretoria do Flamengo, que teve os altos e baixos, como ele mesmo disse, de contratações, saíram jogadores, vieram outros, e agora tá com um elenco maravilhoso. E de olho no Real Madrid, né? Que, lógico, tem a primeira fase ainda do campeonato. A semifinal Mas o Braz do Mundial é traiçoeira. A gente deve falar também, né? O Braz deu uma letrinha lá no vestiário, cantou na empolgação, mas não está errado. Porque o Real Madrid ganhou do Grêmio 1-0, o Grêmio sem o Arthur, e não foi aquele. Então, o Flamengo tem condições, sim. Falta um pouco ainda. Mas parabéns a Everton Ribeiro, Pedro, a Arrascaeta, que a gente falou pouco, até por conta da lesão, mas o Rodinei jogou muito. Flamengo, campeão, merecidamente, e a gente vai falar bastante disso ainda hoje. É verdade. Tomara que os deuses do futebol preparem esse encontro, né? Antes eles passam pelas semifinais, né? Os sul-americanos têm enfrentado problemas nas semifinais do Mundial de Clubes, mas tomara, né, que os deuses da bola preparem esse encontro entre Flamengo e Real Madrid. Já imaginaram? Criador contra criatura? Malvadão contra malvadeza? Flamengo contra Vinícius Júnior? Todo mundo quer assistir isso. Tomara que aconteça. Estamos aqui na expectativa. Alô, Pascoal! Fala, Mister Oswaldo Pascoal! Um abraço pra você. A Flá Jacareí lá deve ter sido uma bagunça lá com o título do Flamengo. Ontem. Foguetório. Você não imagina a rapaziada comemorando e tal. E é muito legal que isso aconteça, né? Silas, boa noite. Djalminha, boa noite a você, fã de esporte. Agora, João. Pois não, Pascoal. Quando você tem um jogador como o Gabigol, o Gabigol entra no seleto grupo de jogadores que marcaram em todas as decisões de Libertadores da América que ele participou. Certo? Incrível, hein? 19, 21 e 22. 4 gols em 3 finais. 4 gols em 3 finais. 2 gols na primeira e 1 gol em cada uma das outras, se igualando inclusive a Zico, que também fez 4 gols em finais de Libertadores. Impressionante. Ele assume também, junto com o Luizão, como o principal artilheiro da Libertadores da América, e ele é um jogador brasileiro, e muito possivelmente com 24 para 25 anos que ele tem. O Gabigol tem só 26 anos. 26? Só 26. 26 anos? Tem muita coisa ele vai assumir essa posição, vai tomar a posição do sapo e vai ser o líder dos números na artilharia da Libertadores da América. João, fazer gol em toda a decisão de Libertadores, isso é para poucos. Jogador de jogo grande, jogador que decide partida importante. E é muito raro esse tipo de jogador. Pedro, Gabigol, são jogadores raros. E um jogador que eu quero fazer um destaque muito especial para colocar numa prateleira bem distinta, que é Everton Ribeiro. Sim. Que sabe como se comportar. Ele sabe que ele não é o protagonista do time do Flamengo. Ele sabe. Mas quando o protagonista, que é o debochado Arrascaeta, não tem condições normais de atuação, ele assume essa posição. Ele faz diferença. E é por isso que ele vai para a Copa do Mundo para jogar na seleção brasileira. Porque é outro jogador de jogo grande. É outro jogador de decisão. Então, como todos esquecem do Everton Ribeiro, na hora de montar a escalação, primeiro a tirar, onde é que vai jogar? Mas o Tite não esquece, hein, Pascoal? Não, porque você vai pensar assim, vai voltar o Bruno Henrique, então vai sobrar o Everton Ribeiro. O Vidal vai jogar. Quem é que vai tirar? O Everton Ribeiro. E aí o que acontece? Quem joga é o Everton Ribeiro e quem decide dar passe, é jogador importante, se movimenta, sabe como se comportar dentro de campo, esse é o Everton Ribeiro. Um destaque especial para ele. Sem dúvida. Assumiu o protagonismo e decidiu, né, dando passe na final contra o Corinthians da Copa do Brasil, o gol do Pedro, e uma jogada belíssima do gol do Gabigol, que teve a participação de Everton Ribeiro e Rodinei. Atenção, nação rubro-negra, que Rodinei daqui a pouco será assunto, hein? Uma vez eu ouvi falar o seguinte, a vida é uma roda gigante, ela vai rodando, rodando. Olha, as coisas mudaram para o Rodinei. Também teve a participação do Hugo Moura e do Felipe Luiz. Depois eu vou explicar por quê. Opa, muito bem, olha aí, momentos da chegada do Flamengo. A ESPN mostrou ao vivo a chegada do Flamengo domingo pela manhã no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A diretoria pediu, né, para que
não houvesse aglomeração nas ruas, mas um grupo grande de torcedores esteve lá presente e conseguiu, por esse espaço aí, saudar os jogadores. Passou o Gabigol, o Rodinei, as coisas mudaram para o Rodinei completamente. Dorival Júnior, né? Olha o Dorival aí. Espetacular a história do Dorival, né? Merece, né, senhor? Merece. Pela pessoa que é e pelo treinador que é. Olha, espetacular a história Como do Dorival. muda o patamar do Dorival, né? Há um ano, ele estava desempregado. Exato. Assume o Ceará. Aí o Marcos Braz com ela. Se tem uma coisa que o Braz é bom, é nessa hora, né? Aí é com ele mesmo, né, João? Ele gosta, ele é bom. Ele é um artista, ele é um artista, ele é especial. Mas merece também, né, Pascoal? Merece. Não, trabalha muito bem. Trabalha muito bem. Teve dificuldades, o Flamengo teve algumas dificuldades, claro que sim. No ano passado, inclusive, né? Sim. Na decisão da Libertadores da América, o time chegou todo que meio que atrapalhado. Olha o Diego, olha o Diego aí. O Diego, a filhinha no colo, os 2 outros filhos, a esposa. Rapaz, o Diego, ele igualou o número de títulos de Zico e Júnior com a camisa do Flamengo. É um negócio. E não vai muito ficar sério, para a próxima temporada. Isso já tá encerrando a carreira, o Diego. Isso já está decidido. Ó, Arthur aí. Arthur realizou o sonho. Ele falava há muito tempo que era um dia jogar no Flamengo e ganhar a Libertadores. Ganhou, Arthur? Ganhou a Libertadores. Parabéns para ele. João, esses caras merecem um destaque muito especial. E o Flamengo mostra que, com organização é a palavra. O Palmeiras chegou em 2 últimas edições e foi campeão em 2 edições, perfeito? Sim. O Flamengo foi em 3 edições, foi campeão 3 finais, isso. em 2. Em 2. O que acontece? São os times mais organizados no futebol brasileiro, perfeito? Exatamente. O Atlético Paranaense é muito organizado, o Atlético Paranaense merece o nosso respeito? Merece. Você pode gostar ou pode achar o Petralha uma maravilha, você escolhe, não tem meio termo. Com o Petralha você não fica mais ou menos. Ou você gosta ou você não gosta. Mas que ele faz um trabalho espetacular, ele faz. É verdade. Nós temos aí imagens do jogo, né? O Atlético Paranaense já teve logo no início essa chance com o Vitinho, teve outra logo depois, com o Alex Santana. E o jogo, hein, Djalminha? A expulsão do Pedro Henrique mudou tudo mesmo? João, eu acho que foi determinante, né? Porque o jogo, ele estava bastante equilibrado. O Flamengo com aparentemente dominando o jogo, por estar mais tempo com a bola, mas as melhores chances até o momento tinham sido do Atlético. Então, assim, um jogo que estava muito difícil para o Flamengo, mas esse lance aí que nós estamos vendo, ele foi determinante, porque na primeira falta ali que fez no Gabigol, levou o amarelo e logo em seguida, eu acho que um lance... Eu acho que ele acreditou, eu acho que o grande problema foi isso, ele acreditou que chegaria na frente do Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas é muito veloz. E aí, depois que ele tinha dado o carrinho, realmente... Bom jogador. E ele foi protagonista no lance da expulsão ali, ô Silas. Então, por isso que eu falei que outros jogadores participaram no lance do gol do Gabigol. O Hugo Moura, porque já tinha cartão amarelo, estava marcando o Everton Ribeiro individualmente, mas não pôde chegar junto ali. Então o Everton Ribeiro saiu da meia-lua, foi receber essa bola, girou, fez uma tabela com o Rodinei e já de primeira joga a bola na área. E o lance que você acabou de falar, João, do Pedro Henrique, que se o Felipe Luiz está em campo, ele daria 3 passos para trás, ele, Felipe Luiz, e já ia recompor. Ele não ia naquela bola. Até porque velocidade por velocidade, o Pedro Henrique é mais rápido que o Felipe Luiz. Mas sendo o Ayrton Lucas, o Pedro Henrique não mediu bem a distância. Como correu também o Ayrton Lucas? Foi rápido, né? Deu o carrinho. É uma das características dele, né? Boas até. Ele saiu bem atrás do Pedro Henrique. É o cara que recebe a bola no fundo, como o Rodinei, recebe a bola no fundo, no vazio, né? E aí aconteceu a expulsão. O Felipão reclamou aí, dizendo que não era para cartão o primeiro lance, sim o segundo. Achou que a expulsão foi injusta. Vocês acharam que foi um erro? Tomou um cartão aos 27, que é essa entrada no Gabigol, e aos 42 para 43, ele dá essa entrada aí. Ok, tudo certo ou houve um equívoco? Eu entendo que os 2 lances são de cartão. Entendi. Os 2. Aliás, o primeiro lance achei absurdamente fora de propósito. Primeiro porque o Gabigol tá de costas para ele, né? E nesse aí, ele perdeu o time. Sim. Ele perdeu o time e chega e faz a falta. Para mim, não tenho que reclamar da expulsão. É que a ausência desse jogador
Isso aos 43. 2 minutos depois saiu o gol do Flamengo. Aí desmontou o Atlético. Porque o pessoal ainda ficou ali no banco, bota, não bota, entra o zagueiro, entra, não entra o zagueiro. Nessa dúvida de entra o zagueiro, não entra o zagueiro, espera um pouquinho, troca no intervalo. A bola entrou na rede. Mas aí eu não tiro a razão do Filipão, não. Porque na entrevista dele, ele disse o seguinte, era o Matheus que entrou depois no segundo tempo. Ele falou, como já estava acabando o primeiro tempo, eu coloquei o Fernandinho ali e no intervalo eu escolheria melhor quem colocar. Ele voltou depois com o Matheus, depois ele tirou, acho que o Vitor Roque colocou o Rômulo, ali meio que pelo lado esquerdo e tal. Então, essa talvez tenha sido a única troca, mais ou menos. E o Paulo Turra, falei com ele depois do jogo. Sim. E o Paulo ontem mandou para mim uma imagem do lance do Pedro Henrique com o Ayrton Lucas, mas eu vi muitas vezes o Ayrton Lucas dá um toquezinho na bola antes do Pedro Henrique. Sim. Então acontece realmente a falta, no mínimo imprudência. E, João, o jogador de hoje, o Dija também vai concordar comigo, não fala mais. O Bento tem que gritar do gol, calma, Pedro, tá amarelado. Thiago Heleno, calma, tá amarelado. Fernandinho, que estava próximo dele, calma que tá amarelado. E não fizeram isso, então foi imprudente. O Flamengo era favorito 11 contra 11, 11 contra 10, ficou muito mais favorito ainda, né? Porque o Filipão surpreendeu o Brasil, que quem estava assistindo o jogo com a marcação homem a homem, ele surpreendeu, ninguém achou que ele fosse fazer isso. E ele acabou igualando o jogo. Nem começaria o jogo com 2 Se a atacantes de expulsão velocidade. acontece do lado contrário, o Atlético aumentaria a sua chance de até ganhar essa final. Mas, infelizmente, aconteceu tudo em seguida. A expulsão, o gol, não aconteceu a troca e o Flamengo voltou para o segundo tempo absoluto, tocando a bola e ganhando o jogo. O Atlético teve um bom início de jogo, melhor do que o Flamengo. Foi. Surpreendeu o Flamengo, porque não é só você olhar a escalação e ver como é que o time está escalado. E o time o Filipão coloca um time e o Dorival enxerga o time de uma forma. Quando entra em campo, os 3 volantes com missões. Surpreendeu com o Vitor Bueno, né? Claro, de titular. Isso. Os 3 volantes com missões, né? Um em cada meia e o outro centralizado, que é o Fernandinho. Perfeito? E 2 para marcar os dois homens de chegada na frente. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E para deixar o Vitor Bueno para a bola de velocidade, porque ele entra com 2 jogadores de... O duelo. Vinícius Júnior, o Malvadeza, cria do Malvadão, batendo de frente com Rodinei. Porque Flamengo e Real Madrid estão no Mundial de Clubes, entrarão na semifinal e, se passarem, farão uma decisão extraordinária. E se Rodinei ficar, ele vai bater de frente com o Vini Malvadeza. Mas já se conhece. Já pensou? O Vinícius, quando subiu, o Rodinei estava lá, não estava? Estava lá, o Vinícius subiu em 2017, o Rodinei chegou em 2016, eles jogaram juntos, inclusive. Então, eu acho que já tem um certo conhecimento. É só que agora o Vinícius Mas Júnior... para parar o Vinícius... E aí? O Rodinei numa fase extraordinária. Como diria aquele repórter amigo nosso... É esquisito. É esquisito. Tá esquisito esse negócio. É esquisito, porque é o Como ele seguinte... vai fazer, papai? Porque é difícil para parar. E não é só ele, não. Como é que você vai parar o Rodrigo? E você vai parar o melhor do Bola de Ouro como? Aí é com o beijinho, né? Vai parar o Benzema de que jeito? E o Valverde, que esse é o avião do Real Madrid, é o Valverde. É verdade. Que ele corre para todo mundo, ele joga de ponta direita, joga de centroavante, joga de volante, joga de segundo. Ele joga onde você botar Aliás, o Valverde. maestros uruguaios, né? Mais Juntos na rápido que imediatamente. Valverde e Arrascaeta. Valverde e Arrascaeta. Mas olha aqui, Pascoal, tem que jogar. Vai ter que jogar. Vini contra Rodinei? Tudo bem que se for o Dorival, o treinador, ele não vai colocar o Rodinei para fazer no Flamengo contra o Real Madrid o que ele faz contra outros times, que é sair. Porque senão o Vini ia ter que correr atrás dele também. Porque o Rodinei não é aquele lateral, só lateral do meio campo para trás. Uma correria maluca isso aí, velho. Porque os dois são muito fortes. O Vini é muito forte, é muito rápido. O Rodinei é muito forte, é muito rápido. Como o Zinho disse, o Rodinei é o escape. O Vini é o que dribla melhor. Cara, arma um sistema ali, Dorival. Aí é problema dele. Dorival arma um sistema para não dar espaço para o Vini, porque de qualquer maneira vai ser problema. De um lado e do outro. Vai. Agora, eu acho assim, tem que valorizar sim o Real Madrid, colocar como favorito, mas é Flamengo, hein? Tem jogo? É Flamengo. Tem jogo pra Barcelona você, também era favorito contra o Inter. E o Gabiru foi lá e fez o gol. O Liverpool também era favorito contra o São Paulo.
E o Mineiro foi lá e fez o gol com um passe de 3 dedos do Aloísio. Que beleza. Então, aqui é Brasil, gente. É isso aí, vamos lembrar dos bons exemplos. Temos que respeitar o Flamengo, porque medo não vai ter, não. É isso aí. Agora, claro, é sempre importante lembrar, a semifinal do Mundial é traiçoeira. Cuidado com ela. Tem que passar. Mas se não passar na semifinal, nem vai comentar. Tem um monte nem vai aí Tem um outro. Palmeiras já parou, o Internacional já parou. A gente começa a contar. Atlético Mineiro parou. Então, gente... O Vini está tendo calafrios lá no nosso controle, lembrando... E o Kidiaba? Você vai lembrar do Kidiaba? Ele pediu para mudar de assunto. Lembra o Kidiaba, o goleiro? Não, segura aí, Vinícius. Lembra do goleiro que ficou... Ele pulava assim... Nossa, câmera colorada tá olhando bravo para você ali. Não, mas tudo bem, Gauchinho. O negócio é o seguinte, não tem... Mas é traiçoeira, cuidado. Cuidado com ela. Eu acho muito legal esse negócio de falar assim, olha, semifinal é um baita... Semifinal é um baita... Mas não ganha, não vai na final, ué. É verdade. Então já tá com medo da semifinal? Mas aí é que tá o mico, né, Pascoal? Se parar na semifinal... Puxa vida. Mas passando pela semifinal, que convenhamos que o Flamengo tem chance... os outros ganharam e ficaram. Então, mas é o seguinte, ô Djalminha... E esse duelo aí, caso aconteça, se o Rodinei ficar, se o Flamengo chegar na final, e o Real Madrid chegar na final, hein? Malvadeza naquele jeito dele. Ai, Rodinei correndo que nem o louco. E aí, Djalminha? Tá acelerado hoje, cara. Ô, João. Sinceramente, vai ficar ruim pro Rodinei. Aí vai ficar ruim pro Rodinei. Vai. O resto não vai ter jeito. Ele tem um apoio muito bom. Eu acho que o Rodinei tem que fazer uma outra opção, tentar dar trabalho pro Vinícius. Porque o forte do Rodinei é mesmo no apoio. Agora, na marcação, vai ficar ruim. Vai ter que ajeitar a cobertura. Davi Luiz vai ter que cobrir. Vai ficar ruim pro Davi também. Mas é jogo jogado, mas que é difícil realmente marcar o Vinícius, que é um jogador muito veloz, vai pra cima. E o Rodinei nesse 1 contra 1. Galera, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o time mais amado aqui no Brasil. Irei deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN para deixar os créditos e direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.